Fala aí, galera da Epicar, professor Alu aqui, e como prometido, na aula de hoje, de quarta-feira, a gente vai estar falando aí sobre equações do segundo grau, beleza? Então, espero aí que vocês estejam fazendo já a lista de equações do primeiro grau, que estejam entendendo a matéria e tudo mais, né? Bom, galera, então a gente viu lá que as equações do primeiro grau, elas eram polinômios do primeiro grau, né, igualados a zero, né? Não foi isso. Agora, ó, o que a gente vai ter, ó? A gente vai pegar aqui um polinômio do segundo grau, tá? Um ax ao quadrado mais bx mais c, e a gente vai igualar ele a zero, tá? Então, a partir do momento que você iguala o seu polinômio do segundo grau a alguma coisa, você obtém aí uma equação do segundo grau, tá? Primeira coisa, pessoal, que a gente vai colocar aqui é que o nosso A, ele vai ser diferente de zero, tudo bem? Por quê? Porque se o seu A vale zero, isso aqui não vai ser do segundo grau, tá bom? Isso aqui vai acabar sendo do primeiro, ou de grau zero. Então, o seu A, ele obrigatoriamente precisa ser diferente de zero, tá bom? E o maior grau que você vai ter aqui vai ser do segundo, tá? Se você colocar aqui um termo do terceiro grau, já deixa de ser equação do segundo grau e passa a ser uma equação do terceiro grau, tá bom? Então, essa condição aqui do A diferente de zero vai possibilitar que a gente passe o A dividindo quando a gente precisar para o outro lado, sem se preocupar se ele é zero ou não, tá bom? Porque ele não vai ser zero. Como é que resolve resolução de equação de segundo grau, tá? A gente precisa encontrar que x é igual a uma carinha feliz, tá? O método de resolução é exatamente igual à equação do primeiro grau, né? A ideia aqui, né? A gente tem que isolar o x, tudo bem? Aí, para a gente conseguir isolar esse x, a gente vai fazer uso, então, das técnicas de fatoração e produto notável, beleza? Que a gente vem estudando aí ao longo do curso na parte de cálculo algébrico, tá? Então, primeiro, antes da gente resolver uma equação do segundo grau completa, né? A gente vai estar passando aí pelas formas incompletas dessa equação, tá bom? Então, pessoal, ó, vamos então para a primeira forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui que ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Então, reparem que eu não coloquei o c, tá bom? Porque nesse exemplo aqui, o nosso c ele vai ser igual a zero, tá bom? Então, o nosso polinômio ele não tá completo, tá bom? Ele só tem o termo de grau 2 e o termo de grau 1. Vamos então tentar resolver isso aqui, tá bom? Como vocês podem perceber aqui, galera, ó, eu tenho x tanto nesse termo quanto nesse termo. Então, uma ideia aqui seria a gente tirar o x em evidência, né? Se você tira o seu x em evidência, você chega aqui x multiplica ax mais b. Isso aqui é igual a zero, tudo bem? Então, vamos dar uma pensadinha. Você tem duas coisas multiplicando e tá dando zero. De duas, uma, pessoal, ó. Ou o seu x, ele vai ser igual a zero, tá? Porque se o seu x for zero, você tem que zero é igual a zero. Então, o zero, ele se torna uma solução da sua equação de segundo grau, ó. X é igual a zero. Agora, se o seu x não é zero, ó, então isso aqui tem que valer zero, não é? Então, ou x é igual a zero, ou ax mais b é igual a zero, tá bom? E aí você passa o b para o outro lado negativo e você passa o a dividindo, já que ele é diferente de zero. Então, a gente vai chegar aqui que o nosso x, ele é menos b sobre a.
ou zero, tá? Então, esse tipo de equação do segundo grau aqui, a gente consegue resolver apenas tirando o x em evidência. Se você tira seu x em evidência, de duas uma, ou isso é zero, ou isso é zero, beleza? Vamos ver um exemplo numérico disso aí. Temos o seguinte, 5x ao quadrado menos 35x é igual a zero. Aí eu quero resolver isso aqui, tudo bem? Então, o que esses dois caras aqui eles têm em comum, ó? Eles têm em comum o x e também o 5, né? Aí você escolhe se você tira em evidência o 5x ou só o 5, ou só o x, né? Eu vou tirar aqui o 5x em evidência, tá? Então, aqui eu vou ter 5 que multiplica x, que multiplica x menos 7. Isso aqui é igual a zero. Tudo bem? Então, eu fatorei aqui o meu polinômio de segundo grau e eu cheguei nisso. O 5, pessoal, ele não vai ser zero, beleza? Mas o nosso x ele pode ser zero, ou o nosso x menos 7 pode ser igual a zero também. Então, de duas, uma. Ou x é igual a zero, ou x menos 7 é igual a zero, o que nos dá como solução x igual a 7. Então, essas daqui que são as suas duas soluções, ó, x igual a zero e x igual a 7. Tá bom? Pode ver que se você colocar 7 aqui, ó, vai ficar 7 vezes 7, 49. Aí, 49 vezes 5 vai dar 200. Deixa eu fazer aqui, ó. 49 vezes 5 é 49 vezes 10 dividido por 2. 490 dividido por 2, 245. 245. Aí, se você subtrair de 35 vezes 7, né, que também vai ser 245, você chega que zero é igual a zero. Então, se você pegar o seu 7 e colocar aqui, dá certo. E se você colocar o seu zero, dá certo também. Beleza? Então, equações desse tipo aqui, ó, são fáceis de resolver, né? Você tira seu x em evidência. Vou colocar aqui mais um exemplo para vocês tentarem fazer, ó. Vamos lá. 2x ao quadrado mais 8x é igual a zero. Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, como vocês podem perceber, ó, se você tirar o 2x em evidência, sobra x mais 4 igual a zero. Então, ou seu x é zero, ou seu x é menos 4, né, ó. Porque ou x mais 4 é igual a zero, que te dá aí o x é igual a menos 4. Tudo bem? Então, quando a gente não tem c na equação, é bem fácil de resolver, tá bom? Vamos aqui pro próximo exemplo. Bom, galera, a próxima equação do segundo grau incompleta que a gente tem aqui, ó, vai ser, então, o ax ao quadrado mais c é igual a zero, em que o nosso b, então, é igual a zero, tá? Então, a nossa equação, ela não tem b, tudo bem? Então, vamos dar uma pensadinha aqui, ó. Se você pegar o seu c e passar ele para o outro lado, negativo, você tem que ax ao quadrado é igual a menos c. Aí você passa o a dividindo. Aí você tem que x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Tá? Aí a gente chega aqui no impasse, ó. Um número ao quadrado tá dando menos c sobre a, tá bom? Qualquer número ao quadrado, pessoal, ó, vai ser positivo, tá bom? Porque a regra do sinal diz que se o seu x for mais e mais ou menos e menos, resulta em um valor positivo. Então, o menos c sobre a, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Ele não pode ser negativo, porque se ele for negativo, a sua equação não tem solução, beleza? Então, vamos considerar aqui que o nosso menos c sobre a seja maior ou igual a zero. Então, a sua solução vai ser a seguinte. Você vai passar essa potência por outro lado como raiz, mas você vai ter que pegar aqui o valor positivo e o valor negativo dessa raiz, tá bom? Então, isso aqui seria a sua solução.
Vamos ver um exemplo disso? Ó, x ao quadrado menos 4 é igual a zero, beleza? Então, eu vou passar o meu 4 por outro lado, e eu tenho que x ao quadrado é igual a 4, tá? Ó, pode ver que aqui é positivo, então eu posso tirar a raiz. Então, o meu x vai ser mais ou menos 2, tá? Se você pegar 2, pessoal, e jogar aqui, vai ficar 4 menos 4 igual a 0. Então, o 2 é raiz disso aqui. Se você pegar o menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 é 0. O menos 2 também é raiz, tá? Então, aqui você tem duas soluções, ó. Uma é positiva e a outra é negativa, tá? Querem ver outro exemplo, ó? 4x ao quadrado menos 36 é igual a zero. Como é que resolve essa equação? Passa o 36 para o outro lado, né? Divide ele por 4. E daí, então, ó, x ao quadrado é 9. Isso aqui vai dar para a gente a solução mais ou menos 3. Tá bom? Então, o x pode ser tanto mais 3 quanto menos 3. Tá? Outro exemplo, ó. 4x ao quadrado mais 36 é igual a zero. Se você passar o 36 para o outro lado subtraindo e o 4 dividindo, você chega que x ao quadrado é igual a menos 36 sobre 4. X ao quadrado é igual a menos 9, tá? Tem como um número ao quadrado dar negativo? Não tem. Então, nesse caso aqui, a nossa solução vai ser vazio, tá? Nesse caso de baixo aqui, a nossa solução ela era dada por mais 3 e menos 3, tá? Duas soluções. Agora aqui não tem solução. Por quê? Porque o nosso menos c sobre a aqui deu menos 36 sobre 4. Isso aqui é menor que zero. Então, a sua equação ela não tem solução, tá bom? Se a gente tem isso aqui agora, ó, 4x ao quadrado é igual a zero, né? Ó, se você passa o seu 4 para o outro lado dividindo, você tem que x ao quadrado é igual a zero, né? Aí você vai passar o quadrado para o outro lado como mais ou menos a raiz. Então, x é mais ou menos a raiz de zero. X é mais ou menos zero, então x é zero, tá? Então, a solução dessa equação aqui seria que x é igual a zero, tá? Apesar de ter uma solução só, x igual a zero, a gente chama isso aqui de solução dupla, tá? A gente vai falar mais a respeito no futuro aí sobre duplicidade da solução. Então, galera, ó, o que acontece? A gente sabe resolver as equações de segundo grau incompletas justamente porque a gente sabe fatoração, tá bom? Então, a gente está resolvendo tudo isso aqui por fatoração, ó. E agora, a gente vai dar uma olhadinha, então, em uma equação completa, né? Seria, então, aí o nosso C. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, tá? E aqui, pessoal, ó, o A, o B e o C, eles são diferentes de zero. Então, aqui a gente tem todos os termos. Tudo bem? Galera, ó, vamos pegar aqui esse exemplo. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Ó, mais simples que isso, impossível, tá bom? Eu quero resolver essa equação de segundo grau, beleza? Mas eu tô vendo aqui, ó, que esse cara aqui eu consigo fatorar ele por produto de Steven. Não consigo, né? Se eu descobrir números que somados dão 3 e multiplicados dão 2, eu consigo fatorar essa expressão, tudo bem? Aí, pergunta, ó, que números então que somados dão 3 e multiplicados dão 2? A resposta aí, ó, são os números 2 e 1, não é? Então, esse polinômio do segundo grau aqui, eu vou fatorar ele com Steven, ó. E eu chego que x mais 2 vezes x mais 1
é igual a zero. E aí, pessoal, de duas uma. Ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero, tá? Se x mais 2 é igual a zero, o que eu concluo do meu x? Que a primeira solução é que o x é menos 2. E se o meu x mais 1 é igual a zero, o que eu concluo da minha segunda solução? Que ela é menos 1. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, ó, qual seria a minha solução? Menos 2 e menos 1. Reparem que a minha solução, ó, deu aqui os valores do Steven, só que negativos, tá? Isso aconteceu justamente porque, ó, depois que você fatora, que você encontrou o 2 e o 1, as suas raízes, ó, vão ser os números que entram no lugar desse x para zerar o seu fator, né? Então, o que você precisa colocar aqui para zerar o fator aqui, ó? Você precisa colocar o menos 2. Por isso que ele vai ser a mesma coisa do que a gente encontra aqui no Steven, os mesmos números, só que com o sinal trocado. Porque como aqui é 2, a sua solução vai ser o número que zera isso, que precisa ser, então, o menos 2. Da mesma forma, como aqui no lugar do x, se você colocar menos 1, que é o oposto do 1, vai zerar o seu fator e, portanto, o menos 1 seria a sua solução, tá bom? Então, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, basicamente, se você tem uma expressão do segundo grau que você consegue fatorar com o produto de Steven, você consegue resolver a sua equação do segundo grau, tá? Querem outro exemplo aí? X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero, tá? Pausa o vídeo aí e tenta encontrar essa solução. Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é um quadrado perfeito, né? Ó, esse cara aqui ele é o quadrado do x, esse cara aqui ele é o quadrado do 2, e esse cara aqui ele é 2 vezes 2 vezes x. Então, isso aqui, ó, é o quadrado perfeito de x mais 2. Então, eu vou colocar assim, ó, x mais 2 ao quadrado é igual a zero. Tá bom? Se eu pegar isso aqui e escrever na forma de fator, ó, x mais 2 vezes x mais 2 igual a zero, ó, como vocês podem ver, é o mesmo fator. E que número que zera esses fatores? Ó, exatamente, ó, se você colocar menos 2 aqui, vai zerar. Então, a sua solução aqui vai ser menos 2, tá bom? Ó, beleza? Ah, professor, eu queria pegar esse quadrado e passar para o outro lado como raiz, mais ou menos zero. Zero. Tá certo? Aí quanto que você acha que é seu x mais 2? Ó, seu x mais 2 vai ser zero, então, portanto, seu x vai ser menos 2. Dá a mesma coisa. Tudo bem? Então, se a gente pega aí uma equação do segundo grau e consegue fazer com que ela seja fatorada, seja por produto de Steven, seja por quadrado perfeito, a gente consegue resolver, então, ela só com fatoração. Tudo bem? Bom, vamos para um próximo exemplo aqui. Nesse próximo exemplo, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. X ao quadrado mais 4x mais 5 é igual a zero, tá bom? Pausa o vídeo aí e tenta resolver essa equação aqui por produto de Steven. Ó, queremos fatorar esse negócio aqui. Tudo bem? Só que você quer descobrir, então, números que somados dão 4 e multiplicados dão 5. Não estou conseguindo pensar em nenhum número aqui. Tudo bem? Não sei se vocês conseguiram aí, mas eu não estou conseguindo pensar em nenhum. Como o Steven não está salvando a gente aqui, a gente vai precisar aplicar aqui uma técnica. Não sei se vocês lembram dessa técnica,
mas ela é a técnica de completar quadrado, tá bom? Ó, vai funcionar da seguinte maneira. O que está me atrapalhando aqui, pessoal, de resolver essa equação é justamente a combinação do x ao quadrado com o x, tá? Porque, ó, deixa eu pegar aqui as folhinhas anteriores, ó. Nesse exemplo aqui, eu só tinha o x ao quadrado, aí era fácil de resolver. Nesses exemplos aqui, ó, eu tinha o x ao quadrado e o x, então era fácil de resolver também. Só que aqui, ó, eu tenho o x ao quadrado, o x e o termo independente. E é difícil fatorar isso aqui, ó, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui a técnica de completar quadrado, tá bom? Eu coloquei esse exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui o slide anterior. Eu peguei esse exemplo aqui, ó, porque justamente, ó, ele é bem parecido com esse. O que vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Esse aqui não é o quadrado perfeito do x mais 2, né? Então, esse cara que tá aqui, ó, ele é quase o quadrado perfeito do x mais 2, né? Ó, se você pegar esse 5 e separar ele, x ao quadrado mais 4x mais 4 mais 1 igual a 0, ó, então eu peguei esse 5 aqui, pessoal, e eu separei ele em um 4 e em um 1, tá? Isso aqui que apareceu, ó, é um quadrado perfeito, não é? Isso aqui é o quadrado perfeito do x mais 2. Então, ó, isso aqui eu vou trocar por x mais 2 ao quadrado, e eu vou somar com 1, isso aqui é igual a 0, tá? Agora eu vou tentar resolver a minha equação, ó. Eu vou pegar esse 1 e eu vou passar ele para o outro lado negativo. Então, x mais 2 ao quadrado tá dando menos 1. Tem como um número ao quadrado dar negativo? Não tem. Então, não importa o x que eu coloque aqui, ó, vai ficar sempre ao quadrado e vai ficar sempre dando negativo. Então, isso aqui, ó, a solução vai ser vazio, tudo bem? Então, não vão existir números que somados dão 4 e multiplicados dão 5 no conjunto dos números reais, tá bom? Então, não vai ter x real que você coloca aqui que resolve essa equação, tá? Então, vocês perceberam como é que eu resolvi essa aqui? Como o Steven não estava salvando, como eu não estava conseguindo achar isso aqui, ó, eu tive que apelar, né, para a técnica de completar quadrado, beleza? E quando eu apelei para essa técnica, eu pude perceber aqui a incoerência que aconteceu, né? Então, a solução dessa equação que eu coloquei aqui, ela vai ser vazia, tá bom? Não tem solução. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui pra gente... Ó, eu vou pegar esse exemplo aqui. X ao quadrado menos 9x mais 8 igual a 0, tá bom? Quero saber aí números que somados dão menos 9 e multiplicados dão 8, né? Como o meu produto é positivo, ou é mais e mais, ou é menos e menos. E como a minha soma é negativa, então é menos e menos. Os dois números são negativos, tá bom? Pausa o vídeo aí e tenta descobrir eles. Bom, galera, como vocês podem perceber aqui, né? Os números vão ser, então, menos 8 e menos 1. Então, essa aqui dá para fatorar por Steven. A fatoração dela vai ser x menos 8, que multiplica x menos 1. Isso aqui está dando 0, tá? Então, eu posso pegar esse cara aqui igual a 0 e eu posso pegar esse cara aqui igual a 0, tá? E com isso eu vou ter o x pode ser 8 ou o x pode ser igual a 1, ó, que são os números que zeram isso aqui, tá? Então, nesse exemplo aqui, a minha solução é 8 e 1. Beleza? Então, essa daqui dava pra gente fatorar por Steven, essa daqui não. Deixa eu ver um exemplo aqui bom.
x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Tá? Tentem resolver, então, essa equação aqui por produto de Steven. Pausa o vídeo aí e dá uma tentada. Bom, então, números que somados dão 6 e multiplicados dão 8, a gente tem aí o 4 e 2, ó, né? Se eu somar 4 com 2 dá 6, se eu multiplicar 4 com 2 dá 8. Então, a gente consegue fatorar isso aqui por produto de Steven, né? Vai ficar x mais 4 e x mais 2. Isso aqui vai dar 0, tudo bem? Então, ó, ou x vai ser menos 4 ou x vai ser menos 2. Então, nossa solução é menos 2 e menos 4. Tudo bem? Por Steven saiu. Só que eu quero resolver isso aqui de outro jeito, tá, pessoal? Ó, eu vou resolver essa daqui agora pela técnica de completar quadrado. Como vocês podem perceber aqui, isso aqui é x ao quadrado mais 2 vezes 3x mais 8 igual a zero, né? O x eu já tenho aqui, ó. O meu outro termo aqui para completar um quadrado teria que ser o 3, né? Então, que número que eu precisaria ter aqui, ó, para isso aqui ser um quadrado perfeito? Aqui teria que ser 9, né? Vocês lembram desse quadrado perfeito aqui, ó, que a gente já falou dele? X ao quadrado mais 6x mais 9. Ele é o quadrado perfeito do x mais 3. Então, eu quero transformar isso aqui num quadrado perfeito, ó. Tá? Se eu quero transformar isso aqui em um quadrado perfeito, eu preciso transformar esse 8 num 9. Então, eu vou somar 1, mas eu também vou subtrair 1, tá? Para não mudar a nossa equação. Isso aqui tem que ser igual a zero. Aí, isso aqui vai se tornar x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 1 igual a zero. Aí, isso aqui, ó, vai ser o quadrado perfeito de x mais 3. E aí, eu vou pegar esse menos 1 e vou passar ele para o outro lado positivo. Então, eu tenho que x mais 3 ao quadrado é igual a 1. Tudo bem? Se eu pegar aqui o meu 2 e passar a raiz, a potência aqui como raiz, eu vou chegar em x mais 3 tem que ser igual a mais ou menos 1, tá? Então, em rosa aqui, ó, no caso de x mais 3 ser igual a 1, a gente tem que o x é menos 2, tá? E em azulzinho aqui, ó, o x mais 3 vai ser menos 1. Então, meu x vai ser igual a menos 4. Ó, compara, galera. Mesma coisa, né? Pela técnica de completar quadrado. Só que agora, ó, vou resolver ainda de outro jeito. Ao invés de pegar esse 2 e passar para o outro lado como raiz, eu vou pegar isso aqui, ó, e eu vou falar que isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Isso aqui é uma diferença de quadrados do quadrado do x mais 3 e do quadrado do 1. Então, eu vou fatorar isso aqui, ó, com aquele produto notável a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a a mais b, que multiplica a menos b, tá bom? Então, eu vou ter aqui x mais 3 mais 1, que multiplica x mais 3 menos 1 igual a zero. E daí eu tenho que x mais 4 vezes x mais 2 é igual a zero. E eu cheguei na mesma coisa que eu cheguei no Steven, né? Então, quais seriam minhas soluções aqui, ó? X igual a menos 2 e x igual a... Opa, x igual a menos 4 e x igual a menos 2, tá? Mesma solução, 3 jeitos diferentes de fazer, tá? Galera, nem sempre, então, o Steven vai salvar. Quando o Steven não salvar a gente vai ter que fazer, então, a técnica de completar quadrado, tudo bem? Para resolver a equação de segundo grau. Então, vamos fazer a técnica de completar quadrado para uma expressão do segundo grau qualquer, tá bom? Então, eu vou pegar aqui essa expressão, ó.
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tudo bem? E eu quero fatorar isso aqui, ó, pela técnica de completar quadrado, então. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é dividir os dois lados da equação por a, tá bom? Eu vou fazer isso para o meu x ficar sozinho. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Isso aqui é igual a zero, tá bom? Agora, eu quero descobrir, ó, se isso aqui dá para fazer um quadrado perfeito, tudo bem? Então, que é o quadrado perfeito? Ó, x mais y vezes x mais y, ó. Isso aqui vai ser x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, para eu montar um quadrado perfeito com isso aqui, eu preciso descobrir quem que é meu y, tudo bem? Porque o x já está aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar esse cara do meio, que é b sobre ax, e eu vou multiplicar ele em cima e embaixo por 2. Ó, por que que eu fiz isso, pessoal? Eu fiz isso para aparecer o meu y, ó. Aqui eu tenho x ao quadrado mais 2 que multiplica x vezes um y, ó, mais c sobre a, tá bom? Então, para eu completar esse quadrado aqui, eu já tenho x ao quadrado mais 2xy, e agora eu preciso do y ao quadrado. Só que se meu y é b sobre 2a, quem que é y ao quadrado? O y ao quadrado vai ser b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, não é? Então, só repetindo aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou somar na minha equação b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E eu também preciso subtrair isso, senão a minha equação muda. Isso aqui vai ser igual a zero. Tudo bem? Daí, esses dois caras aqui, junto com esse, vão formar o meu quadrado perfeito. Ó, vamos reorganizar isso aqui. Eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes b sobre 2a x mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aí montei o meu quadrado perfeito aqui. E aqui eu vou colocar o resto, ó. Mais c sobre a menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Isso aqui é igual a zero, tá? Acompanha aqui. Aí isso aqui, ó, a gente vai fatorar como nosso quadrado perfeito. Isso aqui, então, vai ser o quadrado de x mais b sobre 2a. Beleza? E esses termos independentes aqui, galera, eu vou passar eles pro outro lado, subtraindo, né? Então, como o meu b ao quadrado está negativo aqui, ele passa positivo. E como o meu c sobre a está positivo, ele vai passar negativo. Beleza? E aí, ó, eu vou igualar esse denominador aqui, né? Esse denominador aqui é 4a ao quadrado e aqui é a. Então, eu vou multiplicar ele em cima e embaixo por 4a. E daí eu chego que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Chegamos aqui em um ponto crítico, tá bom? Ó, 4a ao quadrado, pessoal, vai ser sempre um valor positivo, tá? Porque a ao quadrado é positivo. Então, aqui embaixo, a gente não tem que se preocupar. Só que aqui em cima, ó, b ao quadrado menos 4ac, se isso aqui for negativo, você não vai conseguir passar essa potência como raiz para o outro lado, né?
porque você vai estar querendo tirar a raiz de um número negativo. Então, o que a gente tem que falar aqui antes de prosseguir? Ó? A gente vai falar que b ao quadrado menos 4ac é maior ou igual a zero. Tudo bem? Depois que a gente fala isso, ó, a gente vai poder, então, passar esse quadrado para o outro lado como raiz. Então, você tem que x mais b sobre 2a é igual a raiz de mais ou menos, né, ó, raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, já tirando aqui o meu 4a ao quadrado da raiz, tá bom? Fica só 2a. E para isolar o meu x e chegar que x é igual a uma carinha feliz, eu vou passar o b sobre 2a para o outro lado, ó. Então, eu chego que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Beleza? E aí, a gente conseguiu isolar o nosso x, tá? Então, chegamos aqui que x é igual a uma carinha feliz. Perceberam o trabalhão que isso deu, né? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama, então, de fórmula quadrática, tá bom? Aqui no Brasil, e só no Brasil, é conhecido como fórmula de Bhaskara, tá bom? Porque foi uma homenagem aí a um matemático indiano. E não foi o Bhaskara que descobriu isso aqui, tá? Isso aqui é antigaço, isso aqui é da antiguidade da humanidade mesmo, beleza? Resolver equação de segundo grau, né? Alguém, galera, já fez isso aqui pra gente, ó, né? A pessoa teve a brilhante ideia de fazer aí a fatoração por completar quadrados para todas as equações do segundo grau, tá bom? Para você não precisar fazer isso aqui toda vez que você vai resolver uma equação do segundo grau qualquer, você então tem a opção de decorar essa fórmula, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, que é a fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara, né? Bhaskara. Tudo bem? Então tá. Vamos começar a analisar isso aqui com mais calma, né? A gente fez essa demonstração aqui, ó, né? Essa demonstração, a gente fez para qualquer A, B e C, tudo bem? Em momento algum, a gente falou assim que o B e o C, eles são ou não são zero. A única coisa que a gente falou foi isso, né? Então, como a gente não fez diferenciação aqui se o B e o C podem ser zero, eles podem valer qualquer coisa. Isso significa que essa fórmula quadrática, ela não só resolve as equações completas do segundo grau, como ela também resolve as equações incompletas, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha melhor nisso aí. Tudo bem? Como esse b ao quadrado menos 4ac aqui, ó, estão vendo? Isso aqui é muito importante para a equação, né? Ó, b ao quadrado menos 4ac, porque esse valor aqui, ó, se ele é maior que zero, se ele é igual a zero ou se ele é menor que zero, ele vai influenciar diretamente na nossa solução, tá bom? Então, esse valor aqui, ele é um valor muito importante para a sua solução, não é? Esse valor aqui, a gente vai chamar ele de delta, tá? O delta, ele é a letra grega maiúscula D, né? O D maiúsculo é esse delta aqui, e o D minúsculo, o delta minúsculo é esse aqui, né? Então, delta de D. Esse delta aqui, ele é o que a gente chama de discriminante. Discriminante da equação, tá bom? Então, esse delta é de discriminante. Então, dependendo do valor do seu delta, a sua equação pode ou não ter solução nos reais, tá bom? A gente vai estudando isso aí com calma.
Primeira coisa, vamos pegar essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero, que foi a equação que deu problema lá na hora que a gente não conseguiu fatorar por Steven, e vamos aplicar então a nossa fórmula de Bhaskara, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o delta. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, em que o b ele é o coeficiente que acompanha o x. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 4, 16, menos 4 que multiplica 1, vezes 5. Quanto que deu nosso delta? Ó, 16 menos 20, nosso delta deu menos 4. Beleza? Delta negativo, galera, não vai ter solução. Porque se isso aqui é negativo, na hora que você vai pegar o quadrado e passar para o outro lado como raiz, você vai ter a raiz quadrada de um número negativo, tá bom? Foi o que a gente fez aqui, ó. Deixa eu só achar o slide. No meio da bagunça. Aqui. Ó. Olha aqui que a gente fez aqui, ó. A gente estava aplicando a técnica de completar quadrado, né? A gente estava fazendo aqui o Bhaskara na mão, tá bom? Era só separar aqui, né? Fatorar isso aqui como um quadrado perfeito. Passar um para o outro lado negativo. E, ó, isso aqui, ó, é por causa do delta. Beleza? Ou vice-versa, né? O delta negativo é por causa disso aqui, tá? Então, aí fica difícil resolver um negócio desse, né? Difícil não, né? Impossível nos reais. Vamos pegar outro exemplo aí que a gente já resolveu, né? A gente resolveu esse exemplo aqui, ó. 4x ao quadrado menos 36 é igual a zero. Vamos aplicar então aqui a fórmula de Bhaskara. O nosso delta vai ser b ao quadrado, que vale quanto? O b não tem, ó, o b é zero. Menos 4 vezes a vezes c. Aí, cuidado que o seu c é negativo. Então, vai ficar menos 36 aqui. Aí, menos com menos, mais. Você vai ter aqui que o delta seu é 16 vezes 36, né? Vou fazer a multiplicação aqui? Não vou, né? Porque eu já sou velho de guerra da matemática. E se você vai fazer a raiz disso aqui depois, ó, para que você vai multiplicar, né? Você vai ter muito mais trabalho, ó. Vamos lá, ó. Então, a nossa solução, galera, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem que é a raiz de delta, galera? A raiz de delta vai ser a raiz de 16 vezes 36, ó. A raiz de 16 é 4 e a de 36 é 6. 4 vezes 6 é 24. Tá vendo que eu não preciso fazer esse produto aqui, né? Para que eu vou perder tempo fazendo isso? Se eu posso simplesmente usar as propriedades que eu já aprendi lá em aritmética, ó. Beleza? 24, nosso delta. Aí o b não tem, né? Ó, nosso b é zero. Então, o seu x vai ser mais ou menos 24 dividido por 2 vezes a, né? Então, seu x vai ser mais ou menos 24 sobre 8. Seu x vai ser mais ou menos 3, tá? Que foi o que a gente tinha achado resolvendo, passando 36 para o outro lado e dividindo por 4, né? E você acha que o x ao quadrado é 9. Então, seu x é mais ou menos 3, tá vendo? Então, se você tem uma equação do segundo grau completa ou não, você tem a opção de resolver ela por fórmula quadrática, que é a fatoração de completar quadrado já feita pra gente, né? Você não precisa fazer de novo porque alguém já fez e é a fórmula que a gente usa, ou você opta aí por procurar um produto de Steven ou uma fatoração mais simples aí, tá bom? Bom, muito legal isso aqui. Vamos então fazer aqui agora, galera, ó, a discussão pelo determinante. Opa, pelo discriminante, ó, eu com matéria de determinante na cabeça. Discriminante, que é o delta, tá? Então, pessoal, ó, o nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4ac.
E a nossa solução é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Galera, se o nosso delta ele é maior que zero, estão vendo aqui, ó? A raiz de delta vai ser aí um número. E que para você encontrar as suas soluções, o x1 e o x2, para um você vai somar a raiz de delta e para o outro você vai subtrair, tá? Isso significa que se o seu delta é maior que zero, como uma solução você soma e a outra você subtrai, uma coisa maior que zero, você tem aqui duas soluções distintas e reais. Tudo bem? Reais porque a raiz de um número positivo vai ser real, tá? A raiz de um número real positivo vai ser real. Todo número aí vai ter a sua raiz, tá? Se o seu delta é zero, isso aqui vai zerar, não vai? Então, o seu x ele vai ser menos b sobre 2a, tá? Uma da sua solução, você vai somar zero e a outra você vai subtrair zero. Então, as suas duas soluções, elas vão ser iguais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma solução, que a gente fala dupla, né? Uma solução dupla. Ou uma raiz dupla, né? Real. Tá bom? E se você tem aqui um delta menor que zero, você vai ter que tirar a raiz de um número negativo, tá? E isso não vai ser possível nos reais. Então, eu vou colocar aqui que a equação vai possuir aí duas raízes. Tudo bem? Complexas porque a gente não vai cair nos reais, tá bom? Então, a equação de segundo grau, pessoal, ela sempre vai ter duas soluções, tudo bem? Mesmo quando o nosso delta for igual a zero, a gente fala assim que como as duas soluções são iguais, ela é a solução dupla, tudo bem? Vocês querem ver um exemplo aqui disso aqui, ó? Vamos pegar aqui x ao quadrado menos 4 igual a zero, tudo bem? Se você aplica o delta nisso aqui, seu delta, então, vai ser... o b é zero, né? Vai ser menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Então, seu delta aqui vai ser igual a 16, né? Como seu delta é maior que zero, essa solução aqui ela vai possuir, então, duas raízes, né? Reais distintas. No caso aqui, uma raiz vai ser mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ser mais ou menos 4 sobre 2, mais ou menos 2, ó. O mais 2 e o menos 2, tá? Vão ser as duas raízes aqui dessa equação. Se você pegar uma equação assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, olha o que vai acontecer com o delta, ó. O seu b ao quadrado aqui, 2 vezes 2 é 4, menos 4 vezes a, c, que é 1 e 1. Então, o seu delta vai valer zero, tá? Se o seu delta vale zero, o seu x vai ser, então, menos b sobre 2a, né? Como o seu b é 2, você vai ter aqui menos 2 sobre 2 vezes 1. Ou seja, a sua solução vai ser menos 1 e vai ser uma raiz dupla, tá? Galera, por que que o delta dá zero? O delta vai dar zero nos quadrados perfeitos, tá? Se você pega isso aqui, ó, e percebe que é um quadrado perfeito, na hora que você fatora ele, você tem x mais 1 ao quadrado é igual a zero, tá? Isso aqui é x mais 1 vezes x mais 1, e isso aqui é zero. Então, como vocês podem perceber aqui, o menos 1 ele vai ser a raiz dupla, justamente porque aparece dois fatores na equação que ele é raiz. Ele é raiz desse fator e desse, ó, tá bom? Por isso que a gente fala que ele é uma raiz dupla,
porque ele é raiz duas vezes, apesar de ser um valor só, tá bom? Então, quadrados perfeitos aí vão ter delta zero, porque a duplicidade do fator é que gera uma solução só, tá bom? Ficou claro isso aí? E claro, se a gente pegar aí um delta negativo, né? Como a gente fez lá o exemplo do x ao quadrado mais 4x mais 5, o delta dá negativo, então ela não tem solução, tudo bem? Bom, seguindo aí o bonde.